Só um minuto. Tranquilo. Pronto, mandei aqui. Então, galera, muitos viram a capacitação de hoje. Enfim, eu conversei com algumas pessoas, outras pessoas viram metade, porque, enfim, teve a mentoria, teve outras coisas. Falaram que ia ver o resto depois, mas eu vi a mentoria, enfim, gostei bastante. Eu tenho umas perguntinhas aqui que eu anotei, então, porque nem só eles estão aprendendo. Então, ó, só começar a gravar que começa a chegar gente. Legal. Isso é bom, isso é bom. E eu queria, então, antes de começar, Anderson, como a gente está fazendo assim com todos, queria que você aproveitasse para se apresentar um pouco, contar um pouco de você, da sua empresa, enfim, os cursos que você dá, porque, enfim, a galera pode ter interesse também em participar de cursos por fora, não só do evento em si. Beleza? Aí fica à Sim, vontade. sim, sim. Bom, então, primeiramente, boa noite, pessoal. Obrigado aí pela participação, obrigado por estarem aqui acompanhando. Espero que vocês tenham gostado da capacitação que foi gravada para vocês. Foi muito legal fazer, eu gostei bastante dessa participação. Como eu falei para vocês, eu fiz questão assim de realmente participar do evento junto com vocês para ver como é que estava acontecendo, ver como é que estava funcionando. Eu tomei um susto quando eu vi o Bruno no vídeo, porque ele na foto do WhatsApp comigo é todo engomadinho, mas eu não vou falar que vocês estavam brincando com ele sobre o cabelo dele, mas isso é só um detalhe, né? Não vamos deixar isso para lá. Mas fora isso, assim, falando assim um pouco de mim, eu vou começar, antes de falar de mim especificamente, eu quero parabenizar o Bruno, parabenizar o Lucas pela iniciativa, realmente eu achei muito legal. Eu até brinquei com ele hoje perguntando a idade deles, né, que o Bruno tem 19, o Lucas tem 20 anos, são bem jovens ainda e já estão tendo uma iniciativa assim, isso realmente é muito legal, isso torna realmente muito produtivo a gente pensar em algo, um evento assim já desse tamanho, como vocês mesmos estão elogiando, está super organizado, está super legal, e eu me vi muito assim neles, só que eu comecei com isso depois, né? Eu acho muito legal essa iniciativa tão jovens, e eu vejo isso principalmente porque assim, eu tenho um filho quase da idade deles, né? Meu filho mais velho tem 17 anos, faz 18 anos agora em novembro, e, e eu vejo como que é importante realmente ter um caminho assim. Eu vou puxar um gancho aqui do professor de ontem, que ele falou assim que ele não tem plano B. Em um determinado momento, quando ele estava falando sobre a carreira dele, ele falou que ele não tem plano B, né? E eu já vejo de uma forma que eu tenho plano A, B, C e D, porque a minha carreira profissional realmente ela veio muito diferente. Tanto é que, assim, vocês tiveram comigo essa capacitação da área de ferramentas de tecnologia da informação, que é a minha primeira graduação. E a minha área de atuação hoje, além da parte de tecnologia, eu comentei bem por alto isso na capacitação, eu atuo na parte de gestão empresarial, com consultorias de gestão empresarial, atuo como professor já tem bastante tempo também em várias áreas, né? Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas, num determinado momento da minha vida lá atrás, eu trabalhava numa empresa e essa empresa estava indo mal, assim, de uma forma geral. Eu viajava muito a trabalho, eu não estava querendo mais viajar tanto trabalhando. É até estranho, né? Você fala assim, poxa, eu viajo tanto trabalho, mas só que realmente era muito cansativo. Eu ficava 2 semanas na Bahia, voltava, ficava um final de semana em Brasília, depois voltava, ficava mais 2 semanas, era realmente bem cansativo. E aí eu quis sair dessa empresa. E comecei a cumprir aviso, faltando menos de uma semana para terminar de cumprir o meu aviso.
eu fiquei sabendo pela empresa que ia me contratar que os donos da empresa que eu trabalhava foram até a empresa e pediram para que não me contratasse, porque senão eles iam ter problemas de talvez até ter que quebrar a empresa, enfim. Eu era gerente de projetos nessa empresa na época e naquele momento eu tomei uma decisão na minha vida, que eu nunca mais ia ter uma única fonte de renda. Porque se eu não tivesse tão limitado naquele momento a ter só aquela fonte de renda ali, eu poderia ter saído sem me preocupar tanto, sabe? Mas na época, meu filho mais velho tinha no que, não sabia uma nova história, uns 2 anos de idade na época, e aí eu peguei e falei, nossa, e agora? Não posso, não tem como, não posso sair, não dá para sair agora, vou ter que ficar aqui então. E aí eu fiquei na empresa, mas eu falei para eles, tá, eu fico. Já que vocês querem, eu fico. Não tinha outra opção mesmo, agora naquele momento. Mas eu falei para eles, eu vou procurar outra fonte de renda. E eu comecei a fazer consultorias no final de semana. E na época, eu cheguei justamente em uma empresa, e que era cliente da empresa que eu trabalhava, e cheguei para o dono da empresa e falei assim, olha só, eu posso cuidar dos seus computadores aqui? Por algum motivo do destino, que eu não sei qual, nessa época eu ainda não era graduado, tá? Mas por algum motivo do destino, eu sempre tive muita facilidade com tecnologia da informação. Então eu sabia montar computador, sabia desmontar computador, porque sim. Eu nunca fiz curso, simplesmente eu aprendi. Na época a internet estava engatinhando, então não tinha como pegar e falar assim, ah não, foi porque a internet que me ajudou lá. Não era, na época estava tudo muito engateando realmente, né? Mas, enfim, a empresa aceitou. E eu comecei falei para eles assim, ó, você me paga R$ 300 por mês e eu faço aqui para você o trabalho uma vez por semana. E eu comecei a ir lá todo sábado de manhã. Cheguei na empresa que ia me contratar, na época, eu ganhava de salário na empresa que eu trabalhava R$ 1.600 e eu tinha aceitado trabalhar nessa outra empresa por 1.200. Eu ia ganhar R$ 400 a menos. E eu falei, não, eu aceito, mas tudo bem. Aí acabou que a empresa não me contratou, eu cheguei para a mesma empresa e falei, vem cá, já que você não quer me contratar para ficar aqui fixo, tudo, o que você acha de eu fazer a consultoria aqui para você? Nessa empresa já era para fazer eu ia cuidar da área financeira da empresa. E eu cheguei para eles e falei assim, eu cuido da sua parte financeira aqui todo final de semana, o que você acha? Todo sábado, à tarde. Aí elas pegaram assim, tá, quanto você vai cobrar? Aí eu peguei e pensei, 500, e falei, 765. Nem sei por que eu falei 765, mas eu sei que foi esse o valor. Aí a mulher pegou e falou para mim, aceito. Aceitou de cara, assim. Faz a conta, gente. Se eu fosse trabalhar o mês inteiro, eu ia trabalhar de segunda a sexta, de 8 às 18, e ia ganhar R$ 1.200 por mês, né? E eu fiz a proposta por 765 para trabalhar 4 dias por mês, 4 horas. 4 vezes 4, 16 horas por mês. E ela aceitou pelos 765. Quando eu fiz a conta na multiplicação, eu falei, cara, ela queria me pagar uma miséria, mas para eles estavam achando que estava legal. E eu comecei, então. Eles aumentaram meu salário na época para uns 1.700, no final de semana de manhã, no sábado. Eu fazia esse bico cuidando da parte de informática, mas não era o que eu queria fazer. Aí eu aumentei o valor para mais 300. E aí essa outra empresa estava me pagando mais de 765. Nisso, aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, é isso. Eu não vou mais me preocupar em estar com a minha carteira fechada agora. Eu quero ter uma fonte de renda diversificada. E foi a partir dali. Nessa mesma empresa que eu comecei a cuidar dos computadores deles, na hora que surgiu a primeira oportunidade, eu agarrei. Eu virei para o dono da empresa, ele chegou para mim e falou assim, olha esse relatório aqui, cara, tá tudo errado. Era um relatório da área financeira. Ele falou assim, olha o resultado da empresa. Aí estava dizendo que eles tiveram um resultado de R$ 200 mil no ano, positivo. Aí eu falei, uai, tá ótimo, né? Aí ele falou, não tá bom não. Porque cadê esse dinheiro que eu não tô vendo? Aí eu falei, como assim? Ele falou, tá dizendo que eu tive 200 mil de resultado no ano. Não tem esse dinheiro na conta. Aí eu falei para ele, então faz o seguinte, durante 3 meses eu cuido para você fazendo todo o levantamento. Se eu apresentar para você o resultado certo, você me paga retroativo, você passa a me pagar R$ 500 por mês e eu passo, ao invés de cuidar dos computadores, já que está tudo certo, eu cuido do seu financeiro. Aí o cara pegou e falou, tá bom, se você me apresentar o resultado certo, eu te coloco assim.
Eu levei um mês, mais ou menos, fiz todo o levantamento de um ano inteiro, assim, fazendo todo o controle e encontrei o problema. Resultado era 8.000 negativo. Aí eu apresentei para ele o resultado, 8.000 negativo. Aí ele, como assim negativo? Eu falei, fica feliz. Aí ele, mas por que, como é que eu vou ficar feliz? Aí eu falei para ele, para quem achava que tinha 200.000 positivo, 8.000 negativo é quase lucro. Né? Aí eu expliquei para ele o que tinha acontecido. Todos vocês são alunos do curso de administração? Eu esqueci de perguntar isso. Não, nem todos. Quais são os outros cursos? Me Nada, ajudem aí. nada. Fala aí, galera, quais são os cursos de vocês? Tem uma galera em Biomedicina. fisioterapia e... Que legal. O Juan de Direito. Veterinária, Relações. Ana, fala de novo que cortou. Legal. Não, então bacana. Então é bom saber disso, só para poder... Ela é de réu, eu acho. Ah, legal. Mas para poder, que agora eu consigo contextualizar, só para vocês entenderem a lógica, como é que acontece. Imagina que você tira o dinheiro da sua conta no banco e coloca na sua carteira, na sua bolsa. Você tinha 100 reais no banco ali, tirou 100 reais e colocou na sua carteira, na sua bolsa. Você não movimentou nada, você concorda? Tinha 100 reais lá, continuou 100 reais aqui. Ou seja, isso é o que a gente chama de movimentação transitória. O que acontecia? A funcionária que cuidava do financeiro, na parte do fechamento do caixa, dava certinho. Ela movimentava, o caixa dela batia, dava tudo ok. Só que ela fazia uma informaçãozinha errada que no relatório gerencial, toda vez que ela fazia essa transação de tirar um cheque do caixa deles, do cofre, e depositava no banco, ela fazia como se fosse uma venda de novo. Então, só aumentava o faturamento. Era uma coisinha assim, relativamente simples. Com isso, eu consegui fazer esse esqueminha e comecei a fazer o trabalho da parte financeira. Eu ia lá todo sábado, olhava o relatório, via o que estava errado, falava para a funcionária. Depois, durante uns 3 meses, eu tive que ajustar mesmo com eles. Depois de 3 meses, já nem tinha mais o que fazer, a mulher já sabia fazer, eu fiquei 2 anos ganhando sem fazer mais nada, assim, só olhava o relatório e pronto. Hoje, esse pessoal, eles até hoje são meus clientes, a diferença é que eles hoje utilizam o software que eu desenvolvi, que é um software ERP, um software de gestão empresarial, que eles fazem lá o controle de faturamento, financeiro, estoque, toda essa parte. Né? E depois, a partir desse momento, foi quando eu costumo dizer que foi um grande mestre na minha vida, um grande amigo meu. Ele foi o coordenador na faculdade que eu fiz minha primeira graduação. Ele me encontrou, na verdade. Foi por acaso, assim. Eu estava andando no campus da faculdade e aí ele perguntou para a turma de administração. Nessa época, eu fazia desenvolvimento de software. Eu fiz o curso de graduação anos depois. Depois eu fiz a pós-graduação de gestão de projetos, depois eu fiz a pós de psicologia organizacional, outra de gestão de pessoas, outra de finanças e controladoria. E só, por enquanto. Tá, pô! E eu tô... foi tipo isso. E eu preciso finalizar meu mestrado sabe pouco, hein? Então, é por isso que eu falei, minha área de atuação ela é bem diversificada. Tá, eu também fiz docência no ensino superior, mas isso aí já é um outro detalhe. Enfim, aí, nesse momento ali que eu estava caminhando, o coordenador do curso de administração perguntou para a turma de administração e falou assim, e aí, quem aí já sabe o que uma DRE? E eu estava caminhando, vi que ninguém falou nada, olhei para o lado assim, bem marrento, e falei, demonstrativo de resultado do exercício. E continuei andando, tipo, me achando, né? Eu respondi, ó. Tá pensando o quê? Aí eu continuei andando, de repente eu senti um puxão na camisa. O coordenador do curso saiu de onde ele estava, foi até onde eu estava, me puxou e falou, você não é do curso de administração. Aí eu falei, não. Aí ele, como é que você sabe disso? Aí eu falei, não, que eu trabalho com isso. Aí ele falou, vamos conversar. E ele começou a conversar comigo, fazendo várias perguntas. E eu respondendo, me achando, porque eu falei, cara, tô arrasando, eu tô respondendo tudo que o cara tá perguntando aqui, tô mandando bem aqui, mas eu achava que era uma conversa só. Ele vira para mim e fala, Anderson, gostei do seu perfil. Você quer ir comigo fazer uma consultoria amanhã? Aí eu falei, quero. Nem sabia do que se tratava consultoria na época. Eu já dava consultoria, mas eu não sabia que eu dava consultoria, sabe? E aí ele pegou e falou para mim assim, seguinte, então tá,
É uma empresa que existe até hoje, a Coqueiro Material de Construções, lá no Jardim Botânico. E... É aqui do lado de casa. Então, foi nessa daí, então, que eu estive... eu não sei que ano foi mais, gente, eu já estou perdendo as contas, depois que eu vou ficando mais velho, assim, eu já perdi a conta do tempo. Mas, enfim, eu estou resumindo aqui para poder a gente ganhar tempo, é só para contextualizar para vocês, tá, gente? Onde que minha carreira começou, assim. Nesse momento lá, eu cheguei, ele virou para mim e falou assim, então tá, 8 horas da manhã lá, tá bom? Aí eu falei, tá bom. Aí ele virou e falou, 8 horas não são 8h05, não são 8h10. 8 horas lá na porta. Aí eu já fiquei meio assim, né? Ixi, o negócio aqui é mais sério do que eu imaginei. Eu falei, então tá bom, vai lá. Eu vou, não se preocupa não. 7:45 eu estacionei lá na porta. Cheguei lá na frente, aí ele pegou e tava lá já na porta, esperando. Ele olhou pro relógio assim, olhou para mim e falou assim, beleza, eu gosto assim, pontual. Aí ele virou para mim e falou, olha, é o seguinte, você vai entrar comigo, você não vai falar nada. Se alguém te perguntar alguma coisa, você olha para mim e só responde se eu falar, pode falar. Você entendeu? Aí eu, claro, eu tô aqui para aprender. Parecia um cachorro também, ó. Tipo, não fala quieto, que isso. Mas foi tipo isso mesmo. E eu literalmente estava só abalando o rabinho ali. E aí ele chegou e falou assim, ó, se eu perguntar para você alguma coisa, não responde. Eu vou responder, que é para mostrar que eu sei. Então eu vou te perguntar e vou responder, que é para mostrar que eu sei o que eu estou falando. Beleza? Eu falei, beleza. Aí ele falou, se eu falar, pode falar, você fala. Mas tem um detalhe, se eu falar, fala, é para você falar. Você foi chamado para ser boneco de posto. Foi, exatamente, só para ficar ali mesmo, ó. Do jeito que ele determinasse, era que eu ia ficar. Aí, beleza. Ele vira e fala, tá, estamos entendidos? Eu falei, estamos entendidos, perfeito. Aí, ok, fomos lá, entramos para poder participar dessa reunião. A gente sentou numa mesa, uma mesa grandona assim, na ponta de cá estava eu e ele, na ponta de lá estava o dono com o filho do dono, se não me engano, e tinha mais 2, 3, 5 funcionários. Então estavam ali 7 funcionários deles, mais eu e ele. E o dono da empresa começou a explicar o problema. Enquanto ele explicava o problema, eu estava prestando atenção e eu comecei a fazer anotações. E eu fiquei pensando, gente, mas ou é muito fácil, como é que é, Ana? Isso parece parada da máfia. Ana, é quase isso, viu? Você vai ver daqui a pouco como que é, viu? Ana Gazenlevich. Vou falar só Ana Gramacho, que é mais fácil. Não, vou falar só Ana Gramacho, tá mais fácil. Tá bom. Mas aí o que aconteceu? Ele virou para mim, desculpa, eles falando lá, né? E eu anotando, e eu tava pensando, gente, isso parece ser tão bobo. Aí eu falei, eu devo estar entendendo errado, porque para mim estava parecendo que era fácil o que eles estavam falando. E eu comecei a fazer anotações. Eu fazendo anotações, e aí, de repente, o Evandro, que foi esse coordenador que me levou com ele levantou, saiu para beber água. Aí ele voltou assim, olhou por cima do meu ombro minhas anotações e sentou. Não falou nada. Eu pensei, vixe, tô só anotando besteira aqui. Aí, quando o cara terminou de explicar tudo, ele vira assim para mim e fala, Anderson, você entendeu o problema? Eu olhei para ele e fiz assim, né? Só balancei a cabeça. Aí ele foi e falou assim, tá, como é que você acha que pode resolver esse problema? Aí eu fiquei olhando para ele, né? Eu falei, agora o cara vai dar o show dele, né? Ele falou que quando me perguntasse se ele ia responder, eu fiquei olhando para ele. Aí ele foi e falou assim, pode falar. Aí eu já olhei para ele de novo assim, aí ele, sério, fala, pode falar. Aí eu, caraca. Aí eu, todo sem graça, assim, meio retraído, peguei e falei, bom, se eu entendi direito, o problema é isso aqui, isso, isso e isso, tá certo? Aí eles, é isso mesmo. Aí ele foi e falou assim, como é que você resolveria isso? Aí eu olhei de novo para ele, né? Aí ele, fala. Eu, caraca. Aí eu acho que eu faria. Era um negócio que tinha a ver com o sistema que eles usavam já, e eu trabalhava com sistemas já tinha uns 2 anos nessa época. E aí eu peguei e falei para eles o que eu achava. Eu devia ter falado uns 3 minutinhos.
Enquanto eu estou falando, de repente o dono da empresa dá um tapa na mesa e xinga o Evandro. E eu falei besteira. E aí ele vai e fala assim, o que foi? Aí o Evandro do meu lado começa a rir e fala, né? O que foi, cara, que você tá bravo? Aí ele foi e falou assim, não, se você já sabia a solução o tempo inteiro, para que deixar a gente falando 1 hora aqui? Aí eu, opa, peraí, agora eu comecei a gostar do negócio. Aí o Evandro começou a rir e falou assim, não, eu não sabia da solução. Eu passei aqui, levantei para beber água, olhei as anotações do Anderson e pensei, caramba, isso aqui pode funcionar. Aí ele falou assim, atende o seu problema? Aí o cara falou, claro que atende. Aí ele, Anderson, como é que você faz para implantar isso daqui então? Aí eu devo ter falado mais uns 5 minutos assim, e o cara falou, tem como vocês fazerem isso? Aí ele, tem. Aí ele, então resolvemos o problema? Ele, resolvemos. E aí nisso eu já estava me achando, né? Oxe, rapaz, olha só isso. Quando a gente saiu da empresa, o Evandro abriu minha mão, falou assim, me dá sua mão aqui. Aí ele pegou e colocou R$ 150 na minha mão. E eu olhei e falei assim, que é isso? Aí ele, dinheiro, lógico, isso eu sei, né? Mas pra que esse? Eu falei, por que esse dinheiro? E ele falou assim, pelo trabalho que você acabou de fazer. Aí eu falei, eu vou receber por isso? Aí ele falou assim, Anderson, aprende uma coisa e nunca mais esqueça isso. Eu nunca mais esqueci. Ele falou, você escutou o problema, você entendeu o problema, você apresentou a solução do problema, o cliente aceitou sua solução. Isso é dar consultoria. Aí eu falei, eu vou receber por isso. Aí ele, vai. Eu falei, eu quero fazer isso para sempre agora então. Porque eu falei, caraca, eu falei 10 minutos, fiquei 1 hora escutando, falei 10 minutos e ganhei R$ 150, faz a conta aí. 100 e poucos reais a hora. Eu falei, é isso que eu quero para mim. E desde então, ele foi me treinando até que um belo momento ele falou para mim que eu estava preparado, que eu não ia mais trabalhar para ele. Eu falei, não faz isso não, cara. Aí entra a parte da máfia que a Ana Gramacho falou. Ele vendia o serviço, ganhava metade do valor e eu fazia todo o serviço e ganhava a outra metade. Feliz da vida por isso. Eu era extorquido e sorridente por isso, sabe? Eu falava que ele era o meu vendedor mais caro. Durante alguns anos eu fiz serviços com ele assim, até que eu abri minha empresa. E isso já tem aí 16... Eita, ferro, quantos anos já tem? 13 anos já que tem a empresa, vai fazer 14 anos agora no mês que vem. E aí, lembra que eu falei da questão do negócio de ter plano A, B, C, né? Eu comecei fazendo consultorias. Por conta das consultorias, eu vi a necessidade dos clientes deles usarem sistemas. Eles não estavam satisfeitos, eu dava consultoria usando o banco de dados deles, eu me tornei administrador de banco de dados para aprender a mexer com isso. Eu usava o banco de dados e desenvolvi um software. Fechei com 3 empresas ao mesmo tempo, para poder eles comprarem o mesmo sistema. Recebi dos 3 para fazer o mesmo programa. Desde então eu tenho o programa. Aí com isso surgiram oportunidades de fazer palestras, de fazer treinamentos. Aí eu comecei a fazer treinamentos de tudo quanto foi a área, comecei a fazer cursos em company nas empresas. O próprio Evandro foi quem me deu a oportunidade depois para começar a dar aula. Eu dei aula no lugar dele na faculdade. Ele também ficava com metade do salário. Mas quando foi literalmente assim, ele falou assim, estou cansado, estou velho, eu quero dar aula no meu lugar. Eu falei, claro. Eu tinha tido uma experiência que me deu vontade de começar a dar aula quando ele falou, casou, perfeito. E aí ele falou, só que é o seguinte, então, você vai ficar com metade do salário e eu vou ganhar outra metade. Eu falei, beleza, não tem problema não. E aí ele falou assim, você não vai perguntar quanto que é a metade? Eu falei assim, não, eu quero dar aula, então agora é a oportunidade que surgiu. E aí eu comecei a dar aula nisso há... Eita ferro, peraí. 10 anos atrás, não. 11 anos atrás. 11 anos atrás eu comecei a dar aula e desde então eu não parei. Então aí eu comecei a dar aula e aí com tudo que foi caminhando assim, a faculdade que eu dava aula não oferecia cursos de pós-graduação, os alunos sempre me perguntavam onde é que eles podiam fazer cursos de pós-graduação e nisso ou eram muito caras que eu conhecia ou as que eram baratas eu não sabia se eu podia indicar ou não, e aí eu peguei e fiz uma parceria com uma faculdade e aí eu comecei a ofertar curso de pós-graduação.
O Juan falou aqui que quer ser que nem eu quando crescer, né, Juan? Você me chamou de velho, cara. Assim, na frente de todo mundo. Mas tudo bem, Juan. É assim mesmo. É como eu falei, é questão de trabalhar, que aí desde então tem 4 anos, que agora eu opero também com cursos de pós-graduação. A gente tem pós-graduação na área de gestão empresarial, que é pós-graduação de psicologia organizacional, de gestão de pessoas, de liderança e coaching, de treinamento e desenvolvimento, enfim, a gente tem várias coisas assim que a gente trabalha já há alguns anos com os cursos de pós-graduação também. Então, se você entra lá no site da minha empresa, que é o Instituto Calitec, www.calitec.com.br, aí, vou até digitar aqui no link aqui para vocês. Não, você já faz o seu próprio marketing, porque tá bem atrás de você. É verdade, foi de propósito. Eu posicionei para poder ficar, vocês estão vendo que está assim já certinho, ó, foi de propósito o ângulo aqui, que eu estou na sala de aula. Vocês vão ver que tá uma bagunça aqui, que a gente transmite ao vivo as aulas, ó, tem uma câmera ali na frente, ó, tá vendo? Ali está o painel, aí tem o projetor ali na frente também. E aí eu estava fazendo uma arte ali agora há pouco ali, que a gente tô mudando de lado as coisas aqui. E aí enfim, eu estava colocando aqui, eu coloquei o site para vocês aqui, né, agora. E aí vocês também aproveitam e seguem lá minha página no Instagram, tá, gente? Que a minha esposa agradece bastante, que é ela quem administra. Ela falou que para eu não esquecer de falar isso, então aproveita que está gravado, vocês já sabem que eu falei também. Bom, resumir aqui, bem resumido mesmo, assim, um pouco da minha carreira profissional. Ano que vem não, desculpa, daqui a 2 meses, completa 23 anos que eu trabalho, gente. É mais do que a idade de muitos de vocês aí, né? Eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar no McDonald's. Eu era atendente de lanchonete no McDonald's. Depois eu fui promovido para treinador com 6 meses de empresa. Com mais 6 meses eu fui promovido a coordenador. Depois eu fui promovido a gerente. E enquanto todo mundo que estava lá dentro enxergava lá como uma empresa que vendia sanduíche, eu caí de cabeça nos manuais da empresa. E eu li todos os manuais possíveis e imagináveis que tinha lá dentro para poder eu aprender. Lá eu aprendi um monte de coisas sobre administração de materiais, sobre administração financeira, sobre treinamento, coisas que eu ensino até hoje na faculdade. E lá eu descobri que eu sabia mexer com informática sem nem saber por quê. Enfim, então eu resumi aqui, bem resumido, para poder a gente começar agora já são 7h40, né? Então eu vou parar de falar um pouquinho aqui para poder deixar vocês falar um pouquinho comigo também. E aí a gente vai explorando um pouco mais os assuntos. Caraca! Irado, tipo, história de vida massa demais. É isso. Eu também sempre tô, tipo, não procurando em si, porque eu acho que acontece, que nem você falou, a pessoa vem, mentor, né? Tipo, normalmente essas pessoas que deram certo na vida, você pega alguém, tipo, alguém lá de fora, sei lá, o Bill Gates, Jeff Bezos, as pessoas sempre tiveram um mentor, né? Que pegaram ela e falaram, olha, isso aqui é não sei o quê, tipo, ensinaram várias coisas. E eu tô na busca desse meu mentor. Tem umas pessoas da minha família, assim, que eu sei que me auxiliam, né? Mas o mentor em si, assim, eu tô na busca e sei que é muito importante, né? Com certeza ele mudou sua vida, assim, tipo, com certeza para melhor, né? Pelo que você tá falando. E acredito que todos têm que buscar, assim, um mentor, né? Seja alguém da sua família ou um professor. Olha aqui, o Juan falou que o Moracha mentor também. Exato, mas é quando a gente menos espera, né? Quando a gente menos espera, vai aparecer. Com certeza, com certeza. Deixa eu colocar 2 comentários, uma coisa que eu esqueci de falar. Anos depois, já com a pós-graduação, hoje o Evandro mora fora do país, mas eu aproveitei uma oportunidade dele aqui no Brasil e pedi para ele dar uma aula numa turma da pós-graduação. E quando foi, os professores eu pago, logo depois da aula eu pago a aula, já entrego o pagamento para o professor. Aí eu chamei o Evandro depois da aula e falei, Evandro, me dá a mão. Aí ele esticou a mão assim e eu coloquei o dinheiro para ele dar aula na mão dele assim. Aí ele parou, olhou para mim, eu não fiz isso com você? Aí naquele momento, cara, eu arrepiei. Que eu falei, caramba, essa foi a hora que eu
Fez de propósito para ele realmente. Fiz, eu queria ver se ele ia lembrar, mas foi realmente, assim, fantástico isso. Mas eu falo para você, assim... Porque foi algo que te marcou, né? Então, muito legal você ter lembrado até do... Exatamente. Você vê que eu lembro com detalhes daquele dia que realmente foi muito importante para mim ali. Isso que o Bruno falou agora é muito importante, gente, porque eu falo sempre que você nunca sabe quando a oportunidade vai bater na sua porta. Você tem que estar preparado quando a oportunidade surge. Você nunca sabe quando que vai aparecer, mas quando a oportunidade aparece, se você está pronto para aproveitar aquela oportunidade, você vai em frente. Como é que é, Juan? Aquele desfejo naipe Kung Fu Panda, Skadush. Só faltou o mindinho agora aí, né? Agora eu fiquei pensando, imagina toda a sua história se você não tivesse simplesmente virado e se metido no meio da aula de outra pessoa e saído lá como se nada tivesse acontecido. Imagina toda a sua história, como ela seria diferente por causa de uma pequena atitude sua. Quando que se coloca naquela época, você nunca ia imaginar que tudo isso ia rolar na sua vida por causa daquela pequena ação. Interrompa as aulas dos outros. Se você souber a resposta. Peguei essa também, eu peguei essa. Isso eu passo há muito tempo, a minha oportunidade ainda não apareceu. Mas, Isabela, foi como eu falei, na hora que você puder vai surgir a oportunidade. É justamente essa que é a grande questão, né? Isso vocês falaram exatamente isso, você nunca sabe. Tem uma coisa que o Steve Jobs, ele falou uma vez, numa colação de grau, na qual ele foi Esqueci a palavra. Ele foi, é braba. Sabia que no nosso primeiro semestre de administração, o Filipão até sabe, o professor Paldez, ele passou para a gente escutar, toda a sala escutar o discurso dele. Que foi para a faculdade de... Qual que foi? Stanford? Não. Enfim, foi esse daí. Eu acho que foi essa. Só que ele pegou e separou o discurso dele. Eu tenho o livro dele aqui, eu tô caçando. É aquele da capa branca? Tem essa grossura? É fantástico. Eu já li 2 vezes. É fantástico. Esse livro me deu vários insights enquanto eu lia o livro dele. Já eu volto a falar disso. Sim, com certeza. Muito bom. Muito legal mesmo. No discurso dele, ele separou em 3 partes, né? Ele falou sobre momentos. O livro é Steve Jobs, exatamente, só isso mesmo. Só Steve Jobs, é um da capa branquinha, é bem legal, tá, Laura? Você perguntou aí. O que aconteceu? Nessa parte, um dos pontos, ele separou em 3 momentos específicos da vida dele, mas um dos pontos que ele falou no discurso dele, ele fala assim, que quando ele une os pontos e olha para trás, ele vê cada situação que aconteceu na vida dele para chegar no ponto onde ele estava naquele momento. Ele cita especificamente porque ele foi entregue para adoção. Os pais dele, isso fala até na biografia dele mesmo, eles queriam que quem adotasse ele tivesse nível superior, já fossem formados. E aí acabou que o casal que ia adotá-lo desistiu e o casal que o adotou não tinham. Mas só que aí eles fizeram um acordo com os pais. Falaram que eles iam pagar para o Steve Jobs fazer a faculdade. O Steve Jobs nunca terminou a faculdade. Só que na faculdade, ele pegou e abandonou a faculdade e resolveu começar a fazer o curso de caligrafia. E na caligrafia, ele começou a aprender um monte de fontes do tipo serif, essas Times, ele começou a aprender várias fontes. E quando ele foi participar da criação do Apple II, que foi para colocar já na visão da interface gráfica do computador, ele falou, eu quero a fonte. Eu quero que tenha opções de fontes. No discurso ele até fala, se a Microsoft hoje tem fontes, é por causa que ele um dia tinha feito o curso de caligrafia lá atrás, que foi o que fez com que ele realmente tivesse aquele momento acontecesse ali. E aí ele coloca várias situações. Então é bem isso que a Isabela falou. Quando eu uno os pontos e olho para trás e vejo cada situação, eu vejo realmente o caminho que foi sendo direcionado. E quando eu vejo vocês assim, tão jovens ainda, já se direcionando para caminhar para algo, um dia vocês vão chegar lá na frente e vão se recordar, talvez até desse momento, quem sabe de repente hoje, essa conversa nossa aqui não seja uma virada para você mental mesmo, para você ter um insight e pensar, caramba, por que eu não pensei nisso antes? E talvez lá na frente você lembre. Se você lembrar, aí você manda um oi para mim para falar assim, obrigado. Se não, tudo bem, tá tudo certo. Marca um encontro para botar dinheiro na sua mão.
Isso, ó, gostei. Já ajuda bastante, isso aí é bem legal. Essa foi boa mesmo. E tem uma frase que eu gosto muito. Quem me segue no Instagram, enfim, já até postei, acho que 2 vezes, que é que eu li no livro do Alfredo Soares, que ele é o dono da Vtex, que é o maior e-commerce da América Latina, se eu não me engano. Aí, que é assim, não espere oportunidades, crie coincidências. E, tipo assim, é uma frase que eu uso para minha vida, porque as pessoas, no modo que eu interpreto a frase, né, que ele também interpretou, que as pessoas, às vezes, elas estão, sei lá, estão treinando muito um esporte, exemplo. Aí surgiu uma vaga na seleção brasileira do esporte. Aí a pessoa fala, caraca, baita oportunidade, tipo, será que foi uma oportunidade? Tipo, se você estivesse treinando tanto para teria aparecido, né? Teria aparecido essa chance de entrar na seleção. Então acho que é uma coincidência que você criou por todo o seu esforço, entendeu? Então, se você não tivesse treinado nada e surgisse a oportunidade, seria uma oportunidade, como eu já falei, entendeu? Eu não sei se eu fui muito claro, mas Eu entendi, sim. mesma coisa passar no concurso, tipo, você estudou, você ficou em 21º, mas só tinham 20 vagas, aí tu fala, caraca, tipo, porra, não passei, aí do nada a pessoa desiste, do nada, né, a pessoa desiste, e você passou, e você fala, caraca, que oportunidade. Tipo, não, tu ralou pra caramba, tu criou essa coincidência, entendeu? Então, é o que eu falo do mentor, eu não tô esperando essa oportunidade, eu tô criando várias coincidências, então para fazer esse evento, tipo assim, o tanto de pessoas que eu conheci é bizarro, vocês não têm nem ideia. Tipo assim, eu conheci muitas pessoas mesmo, então tô criando coincidências que um dia vai aparecer para mim. Vocês, se vocês não tivessem fazendo o evento, enfim, aprendendo tudo isso, talvez vocês não teriam aprendido muita coisa, conhecido pessoas diferentes, que às vezes o grupo que vocês fizeram, vocês podem construir uma empresa juntos e, tipo, vocês criaram uma coincidência, entendeu? Tipo, não foi uma oportunidade de criar uma empresa com o seu grupo, entendeu? Foi toda uma coincidência por um ato que você fez, atitudes, entendeu? Eu quero que vocês pensem um pouquinho nisso, ó. Não espere oportunidades, crie coincidência. Até mesmo os insights que a gente consegue ter com o grupo, por ser pessoas diferentes, a gente consegue insights novos de vida. Então, isso também pode ser uma oportunidade que a gente cria. Sim, quando vocês têm o brainstorming junto, né, ali, isso com certeza gera muita coisa. O Breno falou a frase que eu ia falar aqui, né, que eu nem sei de quem é essa frase, que fala que sorte, na verdade, é a junção quando é o encontro da preparação com a oportunidade. É isso que a gente chama de sorte, né? Se você teve a sorte de surgir a oportunidade e você está preparado, aí é isso mesmo. Araújo Breno 2020. Tá bom, Breno. É isso. Ó, mas Bruno, o Juan falou um negócio legal aí. Vocês estão criando oportunidades pacas e merecem destaque, né? Então isso com certeza já faz um diferencial, tá? Isso realmente é bem legal. Vocês estão realmente de parabéns. Gente, a gente falou e a gente ainda não falou da parte da capacitação em si também, né? É isso que ia falar, E eu quero começar com uma pergunta. Pode perguntar. Eu tenho duas. Uma é mais curiosidade minha mesmo. Tipo assim, é porque eu não entendo muito de TI, então é uma área que, enfim, estou começando a entender mais, fazendo alguns cursos, porque é um pouquinho de, tipo assim, no futuro, obviamente, se eu construir uma empresa, eu vou ter que conseguir, tipo, calma. Se eu construir uma empresa, eu vou ter que contratar um funcionário para fazer isso, mas eu quero também, tipo, ter conhecimento para falar, tipo, não, isso aqui tá errado, ou faz desse jeito, talvez é melhor. Então, eu quero ter essa liberdade. Aí, a Isabela mostrando o livro de Steve Jobs. É esse daí mesmo. Então, o que eu quero saber mais curiosidade. Fazer aplicativo, você faz aplicativo? Faço. Massa. Quanto tempo dura? Como que é, assim, para criar um aplicativo? Tipo, do zero. Se a pessoa já tem a ideia, quanto tempo dura para criar um aplicativo? Como que funciona essa parte? Porque realmente isso é muito relativo, assim, porque depende do que você quer buscar com esse aplicativo. Porque imagina, por exemplo, um jogo, um aplicativo que é um joguinho. Esse aplicativo que é um joguinho, o que ele tem? Ele tem, na verdade, uma inteligência artificial que quando você faz um comando, ele te dá uma resposta, certo?
Então, você vai precisar dedicar um tempo maior para ele. Agora, se é um aplicativo, por exemplo, que é para poder fazer um cadastro simples, você vai ter uma demanda de tempo bem menor. Quando a gente faz um desenvolvimento de software, a gente sempre tem que trabalhar pensando no gerenciamento do projeto. E o gerenciamento do projeto, ele tem iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento. Essas são as etapas. Iniciação, eu dou o start. No planejamento, eu defino o que eu vou ter que fazer. Dentro do planejamento, eu tenho que colocar quais vão ser cada etapas. E aí eu vou determinar quanto tempo eu vou precisar. Pode ser que seja um tempo maior, pode ser que seja um tempo menor. Então, é difícil falar assim já de cara, é tanto tempo. Tem aplicativo que no final de semana você faz. Tem outras coisas que você precisa de meses. Tem coisas que levam anos e você não termina, você está sempre fazendo, entendeu? Então, depende do tamanho do que você está procurando. Mas, como eu até coloquei na capacitação, existem hoje alguns facilitadores. Você tem alguns sites, como, por exemplo, o Fábrica de App, que é um fábrica que ele já te dá a opção de você montar um aplicativo mais simples, mas desde o mais simples até o mais robusto. Só que você não tem tanto controle sobre ele, entendeu? Então, quando você tem o conhecimento para fazer, você consegue sim ter um controle mais amplo sobre isso. Mas não significa que ele vai ficar melhor até do que o outro. Essa que é a grande questão. Mas sobre isso que você falou assim, é importante conhecer, eu falo isso que com certeza. Eu sempre falo que quando você é um gestor, quando você está na frente de algo, você é um líder, você precisa ter um oceano de conhecimento com palmo de profundidade. Que é o quê? Você saber um pouquinho de cada coisa da área onde você está atuando. Porque quando alguém vier falar com você, você vai saber responder, pelo menos ter uma noção do que está acontecendo. Porque, sabe, é tipo quando a pessoa vai fazer uma obra, aí a pessoa que está responsável pela obra vai falar, olha, eu preciso de mais tantos porcelanatos aqui. E a pessoa não tem nenhuma ideia do que é isso, vai lá e dá o dinheiro para a pessoa comprar aquilo lá e, na verdade, nem precisava. A pessoa está literalmente superfaturando. Mas se a pessoa tem uma noção do que está acontecendo, ela vai pelo menos falar, opa, eu falei do oceano de conhecimento, mas só que também você vai ter aquilo que você se aprofunda, que é um poço com uma profundidade absurda. Então, é dessa forma que eu entendo, assim, como você pode fazer. Acho que eu devo ter respondido para você sua pergunta. Massa, não, realmente depende muito, assim, né? Tipo, quando você precisa também de um banco de dados, acredito que também demanda mais tempo. É mais difícil, talvez, até, né? Não, quando você precisa do banco de dados é mais fácil porque você já tem onde armazenar. Mas se você entender do banco de dados, fica mais fácil. Porque você começa a entender sobre integridade referencial, sobre chaves de tabelas, como que se relaciona, e você consegue montar mais fácil, entendeu? Isso daí, com certeza, faz a diferença. Massa, não. Beleza, eu vou deixar outra pergunta para daqui a pouco. Tá bom. O que mais vocês querem perguntar, gente? Pode perguntar qualquer coisa, galera, de TI, da vida. Você viu que ele tem pouco conhecimento, né? Vocês viram as formações dele. Graças a Deus tem pouco. Pois é. Não, eu quero fazer uma pergunta aqui, mas é meio nada a ver, sem tema nem nada. É porque eu tô postando uma story aqui da palestra, e aí eu queria saber, porque você entrou com o login da Calitec. Mas qual que é o seu Instagram, pessoal? O meu você não posta lá? O meu é Anderson Lopes 27. Tá, eu vou marcar. Aí tem que marcar o DCE, viu, Bruno? Eu tô lembrando. Anderson Lopes 27. É minha idade, 27 anos. Caraca, ele começou a fazer pós-graduação com 15 anos. Tá Pois é, não, 27 é o dia do meu aniversário, só o dia. Ah, entendi. O que mais, gente? O que mais? Vamos lá. Eu tenho uma dúvida Sim, Júlia. em relação a, por exemplo, aqui no nosso desafio, a gente estava pensando em desenvolver um aplicativo, por exemplo. E como que a gente... Porque teve em alguma das capacitações, alguém citou que tem como usar as landing pages para fazer, tipo, um esboço do aplicativo. O que você indicaria para a gente tentar fazer, para quem quer fazer um modelo ou um esboço, assim, e mostrar já meio que esquematizado, não só no papel, sabe? Como o Juan falou que tipo, criar um site... Ah, tá, peraí que eu já leio o seu aqui todo já, Juan, deixa eu só responder aqui a Júlia. Achei que você estava falando só o comentário do que ela estava falando. Tem um site
Pera aí que me deu branco agora no tipo de site, é o... Gente, deixa eu pesquisar aqui rapidão como é que é o nome do site. Que ele é um site que é um criador de sites, que tem vários, que ele já coloca bem Wiz, vários não? nomes. É aquele Não, Wiz? não é esse, não é o Wix, não. Tá. É um outro... WordPress. WordPress, obrigado, é isso. WordPress. O WordPress, ele tem um criador de sites já dentro dele, e dentro dele ele tem um plugin, que esse plugin... Desculpa aqui, gente, deixa só eu colocar aqui no modo avião, que alguém me ligou aqui bem agora, só um segundinho. Pronto, coloquei aqui no modo avião, agora já está de volta aqui, perdão. Dentro do WordPress, ele tem um plugin, que esse plugin ele já transforma automaticamente o site em um aplicativo, já no modelo como um aplicativo, tá? E aí ele já faz isso já de forma automática. Depois eu pego aqui o nome do aplicativo, desse plugin, e aí eu passo aqui para vocês, que ele é bem simples mesmo, que aí ele já te dá essa opção, que ele já até coloca de uma forma que você consegue liberar para uso. A diferença é que nesse plugin, ele não vai estar disponível na Apple Store ou na Play Store. Ele vai liberar um link direto, e aí esse link, quando você entra no site de qualquer aparelho, você consegue salvar, e ele salva como um aplicativo no celular também normal. Tá? E aí ele abre como se fosse um aplicativo, só que é um site embutido. Aí é bem mais fácil, bem rápido, bem simples de fazer mesmo, tá? Esse daqui já faz assim legal, tá bom? Ah, entendi. E aqueles app builders que você tinha falado lá na capacitação, isso é um exemplo? Ou... Esse é um exemplo, e tem também esse, como eu falei, que é o Fábrica de App, que ele também tem essa opção, e é bem simples também. O Fábrica de App, a diferença dele é que, por exemplo, você tem a opção de criar como um site. Aí você faz o site, e dentro do aplicativo do Fábrica de App, você coloca o site lá dentro. E aí o aplicativo mostra o site lá dentro já. A única questão do site, para colocar assim, é que ele tem que ter que a gente chama de responsividade, que é essa questão assim, que de acordo com o tamanho da tela, se é maior, se é menor, se você gira a tela, que ele já responde rápido. Por isso que é esse responsivo, né? Aí ele funciona dessa forma. Tá? O nome é justamente esse mesmo site, é fabricadeapp.com.br. Ah, tá, entendi. Tá bom, obrigada. De nada, Gilda. Como é que o Juan perguntou aqui? Uma curiosidade sobre TI. Eu estava pensando em fazer engenharia de software, mas fiquei meio receoso se vale mesmo a pena se eu quiser criar uma empresa que mexe com TI, tipo criar um site APK para algum serviço. Juan, nesse caso, ao invés de engenharia de software, eu te indicaria ou ciências da computação ou até mesmo desenvolvimento de software, tá? Porque ele é bem mais direcionado para esse sentido que você está falando. Mas eu sempre falo assim, gente, quando você vai pensar em questão de áreas de tecnologia, você tem que pensar que você precisa saber onde que você vai aplicar aquela tecnologia. Porque você vai fazer a questão, assim, que nem ele perguntou aqui agora, né, o que faz de fato a engenharia de software? A engenharia de software, ele trabalha muito mais com a parte da base, mais com a parte da estrutura. Imagina como se fosse uma engenharia convencional, ele trabalha com a parte do projeto, do antes. Ele faz monitoramento do durante, mas ele não faz tanta participação do depois, né? Muito mais só em questão de manutenções. Então, é a mesma lógica na engenharia de software. Ele vai estar trabalhando muito mais na base do que lá na parte final. Então, ele não vai ajudar tanto nesse momento ali para frente, tá? Então, isso aqui que faz muito essa diferença mesmo. Beleza? O que mais, gente? Fala aí. Eu anotei uns nomes de algumas pessoas que participaram nas outras e que se não participarem hoje aqui, eu vou ficar bem bravo, tá? A Isabela já falou, a Júlia já falou. Cadê? A Luísa tá aqui, o Rafael, o Laura. Logo meu aqui, então. Aí, Felipe Carvalho, eu tava aqui anotado também, Felipe. Não, é que eu vi lá o negócio lá que você tava falando dos app builders e tal, aí eu fui procurar, eu acabei caindo num site, eu não sei se já ouviu falar, que chama Bubble.io. Só que ele ele é mais para criar site, e eu não sei se ele consegue transformar em aplicativo, porque eu achei ele muito complexo. Tipo, eu não consegui mexer, eu fiquei 1 hora assim assistindo coisa para tentar entender, não consegui entender. Tinha um tutorial lá na página e eu que, tipo, já deu para perceber que você não conhece, eu queria saber. Só letra ele aí para mim, como é que
BUBBL. BBL. .io. Aí a pergunta... BBLE, não é não? É BBLE. Eu achei BBLE. Peraí. Ponto .io de ovo no final? Não. Tá. Tá, eu coloquei ponto .io. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rápida nele enquanto a gente fala aqui para eu ver aqui como é que ele fala. The most powerful no-code platform. Tá, só pelo nome aqui do que ele está falando, ele é uma plataforma de criação sem código. Então, ele está falando aqui, permite a criação de qualquer design, desenvolvimento, and large powerful web apps without return. Tá, ele está falando que permite que você lance aplicativos web poderosos sem precisar escrever código. Tá. Pela lógica dele aqui, ele é sim um tipo desse, mas pelo que eu entendi, ele vai ser o mesmo esquema desse que eu falei para você do WordPress, que ele vai transformar o aplicativo. Deixa eu descer aqui um pouquinho mais no site aqui para poder olhar aqui o que ele está falando. É só porque, tipo, eu comecei a olhar, aí eu achei um que era muito, tipo... não era que era muito simples, mas é que as opções que ele dava eram muito limitadas, porque era só arrastar as coisas, digitar, não sei o quê, e é bem fácil, em 15 minutos você criava o aplicativo. Aí eu fui atrás de um que fosse mais avançado, só que eu queria um que não fosse tão assim. Aí esse Fábrica de Apps aí, você acha que eu acho que o Fábrica de Apps ele é muito fácil de usar, por isso que eu coloco aqui. Deixa eu entrar aqui, como é que... O domínio como ele tá fabricadeaplicativos.com.br, tá? Eu acho que é porque ele tem os dois juntos aqui. E aí, eu vou colocar aqui para vocês, vou digitar aqui o endereço direto aqui para vocês, que aí Felipe, vocês têm o acesso a ele. Tu tá no mesmo grupo que a Júlia? Tô. Só. É nóis. Pronto, eu coloquei para vocês o link desse Fábrica de Aplicativos, que aí ele é bem simples. Você clica lá, quero criar meu app. Ele, na opção gratuita, a única diferença é que ele aparece a propaganda dele, mas é bem simples, mas é super tranquilo de fazer, já funciona bem certinho, tá? Quer ver? Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu tenho um nele aqui que eu tinha feito já há um tempo atrás. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês pelo outro computador. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar pelo outro computador, não, né? Pelo computador, que eu estou falando com vocês pelo celular e deixei aberto aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Só para vocês verem como é que ele já fica um modelo pronto. Aqui, ó. É bom que eu consigo ver como é que vocês vão estar vendo aqui, acompanhando pelo celular. Juan está pedindo licença aqui, vai participar da reunião, sem problemas. Juan, obrigado pela participação, tá? Ó, esse modelo aqui, ele mostra do Fábrica de Aplicativos, ó. Ele é fabricadeaplicativo.com e aqui ele já está direcionando, ó, como que ele é quando coloca lá para a Play Store, já tem o QR Code para poder baixar quando é o iOS, e aqui é a tela cara do aplicativo, ó. Aí aqui você clica, ele direciona para o site, direto, ele vai abrir já o site da empresa, ó. Já direto o próprio site, e aqui eu coloquei para daqui de dentro ele abrir o outro aplicativo, que é o portal do aluno que tem aqui, que quando você clica ele vai abrir o portal do aluno do Instituto Qualitec, que ele abre aqui o ambiente, isso aqui aí esse daqui é outro aplicativo, tá? É um outro já, que aí eu coloquei um aplicativo para abrir o outro, entendeu? Que aí esse daqui ele é só um agregador que eu fiz para poder ver como é que ele aparece. Aí clica aqui e ele faz o acesso do portal do aluno normal aqui. Deixa eu ver se ele consegue entrar aqui para poder fazer o acesso como aplicativo. Sim, pode falar. Aquilo que você falou na capacitação de, tipo, você clicar em um botão, uma ferramenta, é que você falou, eu não lembro direito, você falou, tipo assim, cria uma ferramenta que abre várias, tipo, é o que exatamente? É esse exemplo aqui mesmo. Nesse daqui você vê que ele tem um agregador, onde você está colocando, eu coloquei assim, tem um site, aí ele tem um aplicativo, tem a localização da empresa e tem o outro software já também. Eu coloquei nesse daqui para poder fazer esse agregador para mim, que aí como eu não queria ter que desenvolver um para poder abrir outros aplicativos, nesse daqui ele me deu essa opção. Então eu tinha esse daqui que fui eu que desenvolvi, que é o portal do aluno daqui do Instituto,
né? Ao mesmo tempo que aí eu coloquei para poder agregar todos os outros. É esse daqui mesmo, que você vai colocando, é só você arrastar mesmo, colocar o link e ele já vai mostrando tudo assim, entendeu? E aqui ele tem, ó, esse aqui é bem o da pós-graduação mesmo, que ele vai mostrando todos os cursos, já tudo completinho. Opa, Anderson. Beleza? Sim, beleza. Aqui é o Lucas. Consegui sair aqui da mentoria agora. Eu tenho uma pergunta mais relacionada a essa parte, que a gente sabe que aqueles processos automáticos, né, vem crescendo aí. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco melhor sobre a API, né, que são os comandos que você deixa mais automatizado essas partes. Você falou isso, até arrepiei a coluna aqui agora, cara, que eu tenho um contrato com uma empresa que eu estou justamente fazendo esse trabalho. Você não tem noção o quanto que isso é legal. Eu gosto dessa área também. A parte de APIs, na verdade, é um negócio assim, que ele facilita muito. A gente consegue ter uma integração de interfaces muito fácil. Então, por exemplo, essa empresa mesmo, eles fecharam comigo o meu software, do meu controle de gestão, o software ERP, só que esse software ele não é via web. E eles têm toda uma parte que eles fazem o fechamento de leads, toda a parte imagina todo o funil de vendas, que acho que o professor, na capacitação da segunda-feira, se não me engano, falou sobre isso, né? Sobre esse funil de vendas. Imagina todo esse funil, eles fazem tudo com vários aplicativos. Eles fazem pelo Hotmart, eles faziam... Como é que é o nome do outro, gente? Tá vendo? O negócio já tá me dando tanta dor. Não, é um outro agora que eles estão fazendo. É porque eu estava fazendo com uma outra empresa, que eles faziam com uma outra empresa, eles trocaram agora recente, por isso que eu falei que até arrepiei, porque a reunião foi agora semana passada e eu ainda estou estudando o código deles. E aí, como é que funciona? Imagina o seguinte, ele faz o cadastro, imagina que você viu uma propaganda no Instagram. Aí, sabe aquelas que colocam para você baixar um e-book, aquela coisa toda? Aí, por lá, você chegou e direcionou para entrar lá para o Hotmart. Lá no Hotmart, você faz o cadastro. O que essa API faz, nesse caso? Ela pega automaticamente esse cadastro que está lá do Hotmart e já puxa automaticamente para a base de dados do meu software para poder já ter isso em tempo real. E aí, isso cria uma dinamicidade, assim, absurda, porque aí já fica tudo interligado, né? Que aí você consegue fazer isso tudo bem, bem rápido mesmo. É bem então, a API, ela vai pegar os dados da landing page e já vai direcionar direto para o banco de dados lá ou do Hotmart, ou da Monetize, ou de qualquer outra plataforma. Exatamente. Ó, por exemplo, eu vou pegar aqui, só como exemplo para vocês, eu vou mostrar aqui do site aqui da minha empresa. Deixa eu colocar ele para sair aqui do que estava logado. Esse aqui é o do portal do aluno que eu tinha falado, né? Então, aqui, por exemplo, aqui cadastrar ficha de matrícula. Então, digamos que você vai fazer a matrícula comigo. Pode fazer, tá, gente? Aí você vem aqui e preenche todos os seus dados. Você está preenchendo na ficha online. Quando você confirma aqui, você está fazendo tudo aqui nessa base online, automaticamente a API faz o quê? Ela puxa esses dados, é o que a gente chama de get e push. Ele faz esse get, pega essas informações e já coloca no banco de dados do meu sistema, sem eu precisar ter que depois fazer isso manualmente de novo, entendeu? A gente diminui caminhos aqui quando a gente usa essas APIs. Beleza, valeu. Respondeu aí sua dúvida? Respondeu sim, valeu demais. Maravilha, então. Deixa eu parar aqui esse do compartilhamento, que era para mostrar para vocês. O que mais, gente? O que mais vocês querem perguntar para mim? Bora, então, galera. eu queria... Opa. Eu queria mesmo falar uma parada sobre essa questão de landing page, que eu comecei a estudar sobre isso agora, porque eu realmente não entendia muita coisa. Eu tô me apaixonando por esse mundo, porque tem um menino que chama Iagor Gonçalves, tem 16 anos, ele trabalha com dropshipping. E aí ele lançou um curso de tudo, assim, no geral, para você poder, do zero ao avançado no dropshipping. Aí tem um menino que estuda comigo e com os meninos, o nome é Pedro Paulo. Aí ele dividiu o curso comigo. E, cara,
eu fiquei enrolando um tempão, o Pedro Paulo falando assim, cara, eu tenho outros cursos para fazer, porque o estágio me demandou muitos cursos agora nas férias. E aí eu fiquei enrolando. Quando eu comecei a estudar isso, eu fiquei, cara, absurdo, chocante. E o futuro todinho é uma área tão gigantesca. E é o futuro todinho ali, porque ele fala sobre anúncios, ele fala sobre exatamente todas essas questões que você deu na mentoria, só que assim, o dele foi pago, né? Então, bem mais aprofundado. Então, tipo, maravilhoso. Não, mas inclusive, mesmo eu já tendo estudado um pouquinho no dele, você mesmo falou coisas que eu ainda não vi no dele. Então, assim, eu não tenho muito ainda, eu tô mais como um aprendiz nesse mundo todo. É porque isso daqui realmente é exatamente esse termo que eu ia usar. Isso aqui é um oceano de possibilidades. Tem muitas coisas, tem muitas tecnologias, tem muitas terminologias, né? Tem muitos termos que pessoas diferentes utilizam e que faz realmente muita diferença. Aqui Uma realmente... Uma das coisas que eu mais estou amando nisso tudo é a questão do comportamental, de você estudar o que realmente chama a atenção de um ser humano, o que faz ele ter a tomada para ação. Eu acho que eu deveria muito ir para psicologia, porque eu acho que isso me apaixona mais do que o resto. Se eu te falar, a minha especialidade hoje, assim, que é a minha paixão, a total e absoluta, é a análise de perfil comportamental. Então, eu abordo muito isso quando eu faço curso sobre técnicas de vendas e coisas assim, eu falo muito sobre isso, né? Eu, normalmente, com 5 minutos de conversa com alguém, eu consigo identificar qual é o perfil comportamental da pessoa e já facilita para poder a gente conseguir entender como é que essa pessoa funciona, né? Aí depois, quando eu faço o teste mesmo, que eu aplico o teste, e aí normalmente eu confiro. É muito legal isso. Eu faço isso quando eu faço... Aqui na empresa tem um curso só de análise de perfil comportamental, né? E eu faço isso mostrando para o pessoal montando pecinha de Lego. Que o pessoal monta a peça e, de acordo com a montagem, eu falo qual é o perfil da pessoa, depois eu aplico o teste e mostro para eles que funcionava, que era aquilo lá mesmo. É super legal. Muito massa, muito massa. Eu ia te perguntar, inclusive, se você já deu consultoria voltada para essa área em relação a funcionários. Porque a gente vê muito isso em gestão de pessoas, né? Porque, na verdade, para mim é o seguinte, o que eu vejo de você praticamente era um administrador no curso errado. Porque era o seu lado nato ali na administração, você entendia tudo de forma, assim, agora me fugiu a palavra. Mas nato mesmo, e você já sabia tudo, você ia fazer o curso. É que, na verdade, não era que foi o curso errado, foi porque eu não quis, na época, bem rápido, assim. Eu fiquei 6 anos, depois que eu terminei o ensino médio, para poder fazer minha faculdade, para fazer minha graduação. E eu queria fazer um curso rápido, sem precisar estudar. Aí, quando eu olhei a grade de administração, eu vi aquele monte de coisas, filósofos, um monte de coisa lá, aquelas teorias que eu olhei e falei, gente, eu vou ter que estudar, não quero isso. E hoje em dia eu dou aula disso, né? Que irônico, né? O que eu achava chato, hoje eu tenho que tentar transformar em algo legal. E aí eu preferi fazer o que me fez fazer a graduação foi querer fazer a pós-graduação rápido. Por isso que eu fiz um curso que era rápido, de algo que eu conseguia entender bem, e para depois eu sabia que um dia eu queria fazer o curso de administração, mas eu demorei justamente por causa disso, que eu queria, na época, ter minha graduação para poder ter a pós-graduação o quanto antes, entendeu? Foi isso que aconteceu aqui. O que mais, gente? Massa demais. Galera, vou aí, se alguém tiver mais alguma pergunta, porque já são 8h16. E muita gente tem aula, muita gente está aí matando aula, então não vou estender muito. Se alguém quiser falar mais, se alguém quiser falar mais alguma coisa, galera, fica à vontade, como eu falei, a gente tem que sugar dos caras, os caras têm conhecimento pra caramba, então ele tá aqui para isso mesmo. Se ninguém tiver, eu vou fazer aquela minha última pergunta também. Peraí, só um pouquinho. Eu acabei não respondendo uma coisa que a Isabela tinha falado aqui, da questão do perfil comportamental dentro das empresas. Isso a gente utiliza muito quando a gente faz sobre recrutamento e seleção, que é aí no processo de recrutamento. Então, por exemplo, eu ensinei toda a equipe que faz o processo de seleção da Toyota aqui de Brasília, que é o Grupo Canopus, que tem como é que é o nome da Toyota aqui, gente, aqui de Brasília? Eita, esqueci o nome. Também, ainda bem que espero que não tenha ninguém aqui da empresa agora. Que é que tem no CIA, tem aqui em Taguatinga, enfim, é o Grupo Canopus que eles têm. Aí eu fiz justamente o processo de seleção e ensinei eles em cima do processo de análise de perfil comportamental para mostrar como que é essa questão aqui.
tá? E realmente dá para utilizar muito, porque a gente aprende muito em cima disso, tá bom? Em gestão de pessoas é o que a gente mais vê, é você fazer equipe, formar equipe em relação às visões e missões da empresa. Determinados perfis comportamentais não vão se dar bem. Por exemplo, você não pode colocar uma pessoa que gosta de receber ordem para ir para uma startup. Essa pessoa não vai fluir. Uma pessoa que goste de coisas mais fechadas, mais travadas, assim, sistemas mais antigos, ele não vai se dar bem numa Google da vida, mas ela vai se dar bem no Ministério Público da vida. É o que a gente chama, né, de colocar a pessoa com o perfil certo na função certa. É exatamente isso. Muito bom. Massa. Alguém tem a pergunta? Senão eu que vou fazer, porque a de vocês é mais importante que a minha, porque a minha é mais geral mesmo. Top, top. Anderson, eu quero que você me fale para a galera também, a importância hoje de uma empresa ter um e-commerce ou né, um aplicativo, assim. Eu vou começar pelo segundo, da parte do aplicativo. O que acontece hoje, se você... Eu comentei isso na capacitação, né? Você pensa, vou inventar um aplicativo novo. Aí você vai lá pesquisar, existe já, né? É muito difícil hoje, você vai pesquisar alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa. Aí você vai lá e baixa um aplicativo, você procura um aplicativo. Hoje nós temos milhões de aplicativos já disponíveis de diversos tipos diferentes, aplicativos bons, aplicativos ruins, aplicativos horríveis, aplicativos excelentes, né? Então, assim, toda empresa hoje, assim, quando ela entra no mundo da tecnologia, ela acaba precisando ter um tipo de aplicativo que seja nativo dela, que seja agregado com alguma outra empresa, né? Assim, trabalhando em conjunto com outra empresa. Um exemplo assim fácil hoje seriam esses aplicativos de delivery. Então, por exemplo, você tem lá o Madeiro tem um aplicativo dele que faz as entregas, mas só que ele também está dentro do iFood, do Rappi ou qualquer um outro desses assim. Então, tem empresas que não precisam ter o próprio app para isso. Eles podem utilizar esses que já agregam, mas é importante estar dentro, entende? Então, assim, a primeira coisa é relacionada a isso. Claro que a empresa vai analisar. Por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho a parte do curso de pós-graduação que tem o portal do aluno que está como aplicativo. E eu tenho o software de gestão empresarial que está sendo desenvolvido também a parte para ter direto no aplicativo, porque hoje eu já vejo essa necessidade de ter algo assim. Antes já não tinha. Hoje em dia já tem muito mais. Então, existe esse caminho. A outra questão é do e-commerce. Do e-commerce é muito relativo, que, por exemplo, eu vou lançar, espero eu que até o mês que vem, eu vou lançar uma outra empresa minha. Que eu não vou falar agora por causa que ela ainda é segredo total e absoluto, mas porque é totalmente fora da caixinha. Que quando ela estiver dando dinheiro, quem sabe, né? É que essa outra empresa que eu vou fazer, literalmente eu vou precisar ter vendas. Então, por exemplo, na parte da pós-graduação, eu não trabalho com e-commerce. Eu não preciso de e-commerce, eu não justifica o e-commerce. Já nessa outra empresa, eu já preciso ter. Então, só que o que eu fiz? Eu ia desenvolver um e-commerce próprio. Aí, pesquisando aqui, pesquisando ali, eu parei e pensei, cara, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui se funciona. E a Amazon, ela oferece para o que eu preciso, ela oferece uma opção de eu vender dentro da Amazon. Então, o que eu vou fazer? Eu já fiz o contrato de parceria com a Amazon e eu vou vender direto dentro da Amazon. Ou seja, eu não vou precisar me preocupar com a questão de infraestrutura, com a questão de base de dados, com a questão da integração dos tipos de pagamentos. Eu não vou precisar me preocupar com isso porque a Amazon já vai direcionar. Mas só que o tipo do que eu vou colocar, ele justifica, ele ajuda a fazer dentro da Amazon. Mas só que já existem outras coisas que, ao invés de colocar dentro da Amazon, justifica você desenvolver um e-commerce próprio. E aí hoje você tem uma série de ferramentas que te facilitam para isso. O próprio Wix, o próprio WordPress que a gente tinha falado, já tem ferramentas nativas para isso. Existem algumas que são muito caras, existem aquelas que são mais em conta, e você tem gratuitas, você tem várias opções para isso, mas é o que eu falo, por exemplo, se você quer vender uma mercadoria, um e-commerce se torna necessário. Se você estiver fazendo, por exemplo, prestação de serviços, você não precisa de um e-commerce.
Você pode trabalhar muito mais com o seu marketing digital para poder as pessoas te conhecerem, para você poder oferecer esse serviço, né? Aí já muda muito de figura. Eu tenho uma pergunta em relação a isso, é porque, na verdade, fica bem claro que realmente empresas no ramo de alimentação precisam estar no iFood hoje, só que eu vejo uma grande problemática. Alimentos tipo snacks, que é o caso da Mr. Brownie, que são alimentos que a pessoa come andando, etc., às vezes não tem tanta venda dentro de um aplicativo como esse, justamente por isso. A pessoa está navegando lá, ela não vai pagar um frete para receber um brownie em casa. Eu paguei já uma vez. Eu confesso que uma vez eu tava querendo muito doce e eu paguei um frete por causa de um mousse de maracujá. Mas, tipo, não é algo que vai ser direto. Tipo, as pessoas não vão fazer isso sempre. Então, é um problema enfrentado, inclusive, que a gente tá vendo nesse... Quem tá com a WeCook nem tanto, mas quem tá com a Mr. Brownie vê esse problema dentro da empresa. Então, assim... É uma questão que também não dá para bater o martelo e falar que toda empresa de alimentação precisa estar no iFood, porque algumas não vão vender. Olha, isso é um pouquinho relativo. Imagina, por exemplo, que você vende uma caneta Bic. Uma caneta. Aquela uma caneta, não vale a pena você fazer uma entrega daquela uma caneta, você concorda comigo? Mas e se você faz uma caixa cheia de canetas? Já pode justificar? Então, é uma das coisas que a gente estava conversando, inclusive, com o dono do negócio. Já existem os combos, só que mesmo assim não vende. Então, tipo, continua na mesma incógnita. Uma pessoa, às vezes, quando ela quer comer um brownie, ela tá no shopping, passa por uma loja de brownie, ela compra um brownie e continua andando, vai fazer as compras dela. Aí, a pessoa, tipo, se ela for comprar 20 brownies, ela compra algum bolo de brownie. Tipo, não faz muito sentido a pessoa ficar isso é comendo verdade. um snack dentro de casa só para matar a vontade de doce. Ok, eu já fiz isso, eu admito, mas é aquela questão. Não vai ser sempre, não vai ser um consumo, assim, a galera não vai estar sempre, quero um brownie, vou pedir no iFood. Pô, você não vai ficar arcando toda vez com frete disso. Sim, com certeza. Acaba que ele acaba tendo que encarecer o produto dentro do aplicativo para poder valer a pena aquela entrega lá. Sim. Você falou isso, eu lembrei que a minha esposa já pediu isso, assim, separado. E eu falei a mesma coisa pra ela. Falei, pra que você pediu isso, assim? Isso é verdade. Eu fiquei com uma dor no coração, inclusive. Eu fiquei tipo, cara, eu tô pagando R$7 de frete, eu podia estar pedindo um hambúrguer, mas aí o meu estômago tava falando, eu quero um doce, você vai pedir um doce. Tipo isso que ela fala, as lombrigas de vocês mulheres são meio parecidas, assim, quando se trata de doce, né? A minha madrasta fala que a gente tem um estoque reservado, a gente come, a gente fica cheia e ainda tem espaço pro doce. Tem a área do doce, exatamente. Assim, como eu não tinha visto essa situação específica antes, precisaria analisar um pouquinho assim para poder falar, mas assim, sem dúvidas, é preciso sim criar um caminho de forma que compense algo, porque se chega na decisão e fala não compensa, então desconsidere esse aspecto aqui. Mas por outro lado, dá para criar caminhos. Por exemplo, assim, aqui eu vou colocar uma ideia aqui que veio na cabeça aqui agora, assim, mas vamos dizer, ok, qual é o público mais próximo que eu tenho? Eu posso, ao invés de estar dentro do aplicativo de delivery, eu posso, de repente, pensar uma outra ferramenta que eu consiga abranger tantas pessoas assim, que não necessariamente vai estar com o e-commerce, mas só que hoje também pode funcionar como e-commerce, que seria o WhatsApp Business. Hoje, no WhatsApp Business, você consegue criar um catálogo dentro dele, você consegue entrar, a pessoa consegue ver todo um catálogo de produtos com valores, como se fosse mesmo um catálogo, tipo o catálogo de Avon, esses assim. Você consegue ver essa lista toda e você consegue analisar o que eu faria, então, pensando nisso, e aí aqui pensando no pensamento do marketing aqui. Você tem lá os 4 P's do marketing, um deles é a praça, que seria, desculpa, apareceu aqui, pronto. Você colocaria lá, você tem produto, preço, praça e promoção. A praça é onde você delimita. Se eu quero trabalhar algo nesse sentido, eu delimito o meu nicho de atendimento. Eu não quero atender a região toda em volta. Mas e se eu delimitar dentro do ambiente onde eu estou, de forma que as pessoas possam me encontrar? Aí, de repente, isso daí já possa fazer mais sentido.
Se por acaso, não, então tá, eu posso criar de repente um aplicativo direcionado para isso, por exemplo, um aplicativo que tenha uma geolocalização, que ele vai atender só mesmo uma região que eu escolho, que as pessoas vão conseguir encontrar só quando estiver dentro dessa região, dentro de um raio de ação. Então, por exemplo, eu coloco que essa só vai atender no máximo aqui 1 quilômetro do meu raio de 1 quilômetro aqui. Eu delimito aquele raio de ação e eu não preciso sair dessa região para poder ter um frete mais longo, um frete mais caro. E aí eu vou ter sim, eu consigo entregar rápido, vai continuar o sentido de que a pessoa vai ter aquele snack rápido, de ação rápida ali, que já come e vai embora, e eu faço uma entrega bem rápida porque está tudo bem próximo de onde eu vou estar atendendo. Aí já passa a fazer mais sentido. Uma coisa que eu queria ver era se tem como você... seria quase uma mentoria sua, inclusive. Se tem como a gente trocar uma palavra, o seu horário está muito extenso depois, quando acabar aqui, quando a galera sair. Porque realmente eu tive um insight aqui que eu preciso falar com você, mas tem todo mundo, todos os meus concorrentes estão aqui. Faz o seguinte, eu vou deixar o número do WhatsApp da empresa aqui, porque logo quando a gente acabar aqui, eu tenho que gravar uma aula. Mas aí eu vou deixar o número do WhatsApp da empresa aqui, ele vai aparecer uma mensagem automática. Nessa mensagem automática, você coloca a opção 6. Na opção 6, vai cair direto para mim. Tá? E aí, esse daqui é o WhatsApp da empresa. Na hora que colocar, você coloca a opção 6, vai cair para mim. Aí você pode colocar lá, que assim que eu finalizar a gravação, aí eu já te retorno, tá bom? Obrigada. Não tem problema nenhum, de verdade. Não, imagina. Já consegui uma mentoria. Top. Então, galera, já são 8h30, conversa, caraca, foi top. Então, não vou estender mais, até porque, enfim, o Anderson acabou de falar, também tem que gravar uma aula, galera. Opa, a galera tem aula também. E, não, só para confirmar, então, vou parar de gravar. Enfim, quando a gente se despedir, eu já vou estar postando no YouTube, para quem quiser, enfim, ficou alguma coisa que você não entendeu direito, ou para quem faltou também. Vou estar postando no YouTube, então pode avisar o grupo de vocês. E é isso. Anderson, estou aqui em nome da Experience Institute, enfim, em nome do Lucas. O Lucas vai falar já também. Quero agradecer mesmo imensamente por você ter, enfim, topado participar do evento, ter acreditado em mim, no Lucas, enfim, em todo o propósito do evento, né, o sentido, o real por trás que era. Então, você sempre foi muito prestativo, sempre perguntando, perguntando se a capacitação estava boa, enfim, se a gente tinha gostado. Então, só tenho a agradecer mesmo e agradecer também o seu tempo por estar aqui com a gente conversando um pouquinho, enfim, contando um pouquinho da sua vida. E, galera, tipo assim, as outras capacitações tiveram aqui umas 60 visualizações, tá? Sabe quanto teve a do Anderson? 370 visualizações, o Anderson, acho que 370 visualizações. O Anderson, eu acredito que ele tenha compartilhado com os alunos, não sei, mas, caraca, foi top demais. Então, parabenizar aí, enfim. Lucas, se quiser falar alguma coisa. 403 visualizações no momento. A gente da Experience só tem aí a agradecer. Você teve mais contato aí com o Bruno, né, para ele ser mais dessa área comercial e tudo mais, mas assim que eu recebi a sua palestra, eu que gosto muito dessa área de TI aí, já fiz algumas soluções aí na área, fiquei, assim, apaixonado com o conteúdo que você disponibilizou para a gente só tem a agradecer aí por você ter, né, apoiado aí a gente cada vez mais em transformar aí essas experiências dentro da universidade, trazendo os alunos aí cada vez mais perto do mercado e, enfim, desenvolvendo essas soluções. Muito obrigado aí pela moral que você deu para a gente, né, durante todo o evento. Só tenho a agradecer mesmo aí por você ter participado com a gente. Não, imagina, eu que agradeço mesmo o convite, eu gostei muito. O meu irmão, que acabou intermediando primeiro quando esse caminho na DCE, que ela acabou chegando até mim para colocar, ele até comentou comigo hoje, ele falou assim, não, eu vi quando ia ter, eu sabia que você ia gostar, porque eu acho muito legal mesmo isso, como eu falei, eu acabei me vendo muito em vocês, você não estava no início, Lucas, eu tinha perguntado para o Bruno a idade de vocês, né, 19, 20 anos, vocês são bem jovens e já estão tendo uma iniciativa que é muito legal,
Realmente essa visão do além do pedagógico é o que realmente eu falo que é o mais importante, a gente conseguir demonstrar a prática de mercado, a gente conseguir ver como que é o mercado lá fora. Essa semana, 3 pessoas diferentes falaram para mim a mesma coisa, 3 alunos meus falaram assim que a vida de adulto é muito difícil, né? E achei engraçado que 3 pessoas de turmas diferentes, totalmente diferentes, falaram a mesma coisa. Eu fiquei pensando nisso. Falei, realmente, quando a gente vai para o mercado de trabalho, quando a gente vê como é que é muito diferente, né? E eu sempre falo assim, que quando você tem uma visão de empreendedor, mesmo sendo empreendedor dentro da empresa de outra pessoa, você vai ter sempre uma visão mais aberta, você vai ter sempre uma visão mais ampla e você vai ter mais oportunidades surgindo para você, que foi algo que a gente falou tanto aqui hoje. Então, eu quero parabenizar vocês pela iniciativa, parabenizar vocês pela organização. Eu realmente me inteirei, fui acompanhando as outras capacitações, como é que tinham sido as conversas das outras capacitações. Eu quis estar fazendo parte mesmo disso com vocês, para poder ver. Eu peguei e mandei de manhã um link para um pessoal. Eu falei assim, gente, dá uma assistida lá para ver o que vocês acham. Que muita gente achou bem interessante como é que era a proposta, e acabou que foi mais do que eu imaginava até brinquei falando assim, vou oferecer meio ponto aqui para quem assistir lá, para poder a gente dar um negócio, assim, uma moral, mas nem precisou, né? Então, realmente achei muito legal, agradeço mesmo, obrigado pela participação de vocês que estiveram aqui, espero que realmente tenha agregado vocês, tanto na parte da capacitação, quanto aqui na parte da conversa, que eu acho realmente assim, que quando a gente consegue ter... a gente enxerga histórias que já aconteceram, que possam ter sido de sucesso ou que estão numa caminhada de sucesso, e realmente abre os nossos olhos para poder a gente ver que tem um futuro à nossa frente que possa fazer a diferença mesmo. Então, espero realmente que tenha agregado. Agradeço mais uma vez de coração para vocês. O Felipe falou aqui, se eu lembrei o nome do plugin do WordPress. Eu vou pegar o nome e vou passar para o Bruno, aí ele passa para vocês, tá? Eu tenho com certeza anotado aqui. Aí eu vou e passo para vocês aqui qual que é o plugin do WordPress também, tá bom? Então, eu tenho um último comentário a fazer. Pode falar. Que é lógico, eu não podia parar de falar um minuto, mas agora meu cachorro não tá deixando. É o seguinte, agradecer justamente por esses comentários que você deu no final, era o que eu ia falar. Às vezes a gente, nessa fase de 20 anos, 20 e poucos anos, a gente fica meio assim, mano, e o futuro, como é que vai ser? Ainda mais passando, assim, crise atrás de crise nesse país, né? Desde 2015 não para, é toda vez uma coisa nova. Então, assim, a gente fica um pouco perdido, vai ter emprego, vai ter isso, e ver a sua história, ouvir a sua história dá um gás, sabe? Aquece um pouco o coração, tipo... dá uma equilibrada nas emoções, porque eu acho que é isso que a gente precisa. Muitas vezes a gente fica vendo, fulano que a gente não conhece fez isso, isso e aquilo. Ok, mas uma pessoa que a gente realmente tenha visto é totalmente diferente como a gente carrega a emoção daquilo. Então, realmente, obrigada por mais esse gás, ainda mais na pandemia, porque a gente fica aqui só no computador, a gente fica, mano, como que eu vou arranjar um emprego? Jesus, socorro. Mas então, muito obrigada por isso mesmo. Foi imagina, Isabela. Um aquecido. Eu que agradeço. Eu vou pegar mais 1 minutinho e meio do tempo de vocês. Primeira coisa, eu mandei o nome do plugin aí no chat, tá? Vou colocar uma frase para vocês. Quando aparecem as crises, é o momento que mais oportunidades surgem. Quando começou a pandemia, eu tenho um curso de pós-graduação. De repente, eu recebo uma mensagem falando, professor, o governo falou que não vai ter aula. E eu já estava vendo já o site já até alguns minutos já que eu estava acompanhando. E, de repente, eu falei, e agora? Eu não vou ter aula presencial. Esse portal do aluno que eu mostrei para vocês aí, eu criei ele em 3 dias, porque eu tinha outro portal, de repente eu falei, caramba, eu vou ter que colocar tudo online, eu não vou conseguir agora fazer no portal que eu já tenho. Eu fiquei uma madrugada inteira, literalmente, pensando o que eu ia fazer. Minha esposa acordou, era 4 horas da madrugada, falou, você não vai dormir não? Eu falei assim, calma aí que eu tô terminando de pensar o que eu vou fazer. Eu fiquei literalmente de 10 da noite até 4 horas da manhã, bolando o que eu ia ter que fazer, como que eu ia fazer, e aí o que eu decidi? Eu falei, tá, eu não vou usar o que eu tenho atual, vou fazer do zero um novo aqui, vai ter que ser isso. Aí eu peguei e já coloquei para poder fazer, já avisei todos os professores, falei assim, galera, eu vou precisar que vocês gravem as aulas comigo para a gente não parar. Hoje, o que a gente faz? Eu estou fazendo as aulas ao vivo, eu transmito pelo YouTube numa live, pelo nosso canal do YouTube, que é a Calitec também.
ao mesmo tempo que tem alguns poucos alunos presencialmente, que são tipo 5, 6 alunos que estão participando, e hoje eu já estou vendendo os cursos totalmente EAD que eu não tinha no início do ano. Eu tenho hoje alunos já no curso que são de fora de Brasília, que no início do ano eu não tinha. Lá era uma crise, que virou uma oportunidade, que hoje é uma realidade. Essa tem que ser a sequência, essa tem que ser a mentalidade. A última coisa que eu queria agradecer é porque, pelo que eu vi, você prestou atenção no que eu falei na última e você fez um vídeo de 38 minutos. Então, só de ver o tempo do vídeo já me deu uma animada pra assistir o vídeo. Porque quando eu vejo um troço muito longe, eu falo assim, mano, isso é um filme, eu não vou assistir isso agora. Não dá, eu tenho déficit de atenção. Então, realmente, não é uma questão pessoal com o cara. Eu preciso de coisas pequenas, senão eu não foco. O que eu pensei foi, eu vou fazer uma capacitação que seja direto, que seja bem objetiva e que na conversa realmente a gente vai explorar mais, que foi o que aconteceu, né? A gente acabou que rendeu bastante aqui, eu gostei pra caramba disso daqui. O Felipe falou aqui para você botar na velocidade 2.0, que aumenta a concentração e reduz o tempo. Faltou você falar para a pessoa beber uma Ritalina, né, Felipe? Então, o Breno falou para eu fazer isso ontem, sou uma pessoa que se eu tô assistindo um vídeo, eu preciso estar anotando o que tá no vídeo. Senão daqui 2 minutos eu não sei o que eu vi. E se o cara fala numa velocidade 2.0, eu fico assim... Você não consegue anotar. Não dá. Aí eu tenho que ficar voltando, pausando, muito mais trabalhoso. Mas então, coisas curtas... Isso daí tem muito a ver até com o que eu vou gravar daqui a pouco agora, que eu vou falar sobre teoria de aprendizagem, que é justamente a questão. A gente tem que entender que cada um aprende de uma forma diferente, cada um tem uma concentração de uma forma diferente. Quando eu quero me concentrar mesmo, que eu escrevo muito, eu tenho que fazer algumas apostilas, muitas coisas assim, eu costumo jogar ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso, que é para poder aumentar a minha concentração. Então, cada um tem a forma, quando você descobre qual facilita. Porque você é multitask. É porque eu sou doido mesmo. Não, mas isso é realmente pessoas com multitasking, porque, tipo, quando eu tô assistindo as palestras, eu normalmente estou anotando as coisas. Tem professor que não gosta, que parece, tá dispersando, tá mexendo... Não, eu preciso estar anotando, porque eu tenho uma memória muito mais visual do que eu anotei, do que ouvindo. Então, às vezes, eu vejo uma anotação assim, eu escrevi ABC, eu sei tudo que tava rolando na aula. Então, é muito mais fácil pra mim, assim, e eu fiquei tão triste, porque o cara de ontem sabia tanto, mas daquele trem de 1 hora não rolou pra mim, de jeito nenhum. Eu tive que dividir em partes. Mas o importante é que você conseguiu acompanhar também. Imagina. Fala, galera. A gente já está recebendo aqui mensagem do povo que vai ter que entrar na aula aqui agora. Então, a gente sabe que ele tem que também, né, gravar essa aula aí. Então, vamos aí liberar ele, beleza? Para a galera aqui também ter a oportunidade de conseguir entrar na aula.